do Espírito Santo. Aprendi com o nosso pastor. Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Capítulo de número 20, versículo de número 7. Estarei lendo, os irmãos nos acompanhem em nome de Jesus. Quero aqui, com a ajuda de Deus, servir como canal de bênção em nossas vidas nesta noite. Diz assim a preciosa palavra de Deus: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando o levantaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus, meus irmãos. Confesso que estou muito feliz e grato a Deus por este dia, esta oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor nas nossas vidas nesta noite. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo de número 12, nos traz muitas lições eternas, muitos conselhos de Deus para as nossas vidas. Eu não quero de maneira nenhuma que você saia daqui hoje satisfeito com o pregador, mas eu desejo que você saia daqui nesta noite insatisfeito consigo mesmo. Porque, meus irmãos, quando nós estamos insatisfeitos conosco, nasce um desejo em nós de melhorar. Nasce um desejo em nós de melhorar, de fazer algo para que mude a situação, tanto em nós como no redor, como no nosso convívio. E eu vejo aqui uma palavra endereçada à igreja nesta noite. O Espírito Santo me ministrou e eu quero compartilhar com os irmãos. E como diz lá em Romanos capítulo 15, versículo de número 4, diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então aqui fala de Eutico, um jovem que estava num culto, um culto de Santa Ceia, como nós podemos constatar pelo texto. Era um culto de Santa Ceia, e Eutico estava ali naquele culto, e todos ali estavam para ouvir uma pessoa, um pregador que havia tido uma experiência tremenda com Jesus, um homem que havia conhecido Jesus de uma maneira inusitada. Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo tem um encontro com Jesus, e diz a Bíblia lá no capítulo de número 12 que era por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia, Paulo tem um encontro com Jesus, ou seja, durante um período, ou melhor dizendo, em um horário onde o sol escaldante da Palestina, naquele lugar, naquele caminho de Damasco, onde Paulo seguia a perseguir, a prender com cartas para prender os cristãos, para prender aqueles que seguiam o caminho que é Jesus Cristo.
Paulo tem um encontro com Jesus. Diz a Bíblia que uma luz resplandece. Irmãos, imagine o resplendor dessa luz. E no calor do meio-dia, uma luz resplandece no deserto. Imagine a glória que não foi aquela visão para Paulo. Imagine o esplendor que não é esta luz da pessoa bendita de Jesus glorificado. Aleluia. E Paulo tem este encontro com Jesus. E Paulo é um homem que teve muita experiência com Jesus. Por isso que naquele cenáculo muitas pessoas estavam ali para ouvir Paulo, porque sabiam que ele tinha algo de Jesus para lhes passar, algo de Jesus para compartilhar com a igreja. E Paulo, um homem que sofreu um naufrágio, segundo a Bíblia, diz que ele sofreu um naufrágio, um dos naufrágios que ele sofreu, onde nenhum dos tripulantes, o navio afunda, o navio se espedaça e nenhum tripulante morreu. Todos foram salvos. Que experiência tremenda com Jesus. E neste mesmo dia ele sai e uma víbora, quando chega naquela ilha, uma víbora morde a sua mão. E todos ficam olhando para ele, vai morrer. Ele pega aquela víbora e sacode e joga no fogo. E todos olhando para Paulo, falando, não, ele vai morrer. Mas lá estava Paulo, irmão, aleluia. Quem tem chamado de Deus, irmãos, quem tem uma promessa de Deus, quem é fiel a Deus, irmãos, ainda que doa, ainda que a tribulação venha, ainda que o navio afunde, ainda que a serpente venha te picar, mas ele permanece de pé, aleluia. E estavam ali todos naquele cenáculo para ouvir a palavra, para ouvir a ministração de Paulo. E Paulo começa a ministrar. A Bíblia diz que havia ali um jovem chamado Eutico. Eutico significa afortunado ou sortudo. Eutico era um sortudo. Diz a Bíblia que ele estava ali sentado em uma janela. O local era bem iluminado. E Eutico, um jovem, estava assentado à janela. Ou seja, ele estava no lugar certo, mas de maneira errada. Às vezes, irmão, nós estamos no lugar certo, mas às vezes estamos de maneira errada. Às vezes, porque, irmãos, para servir a Deus é necessário estar no lugar certo e fazer a coisa certa. Vocês lembram que quando Caim foi oferecer a Deus a sua oferta, diz a Bíblia que ele foi a cabo de dias, ou seja, ele foi fazer a coisa certa, mas a cabo de dias, ou seja, no momento que ele bem quis. E diz a Bíblia que Abel não. Abel ofereceu os primogênitos, o melhor. Abel ofereceu, foi a primeira coisa que ele foi fazer, foi oferecer a Deus. A prioridade era Deus, o principal era Deus. Mas Caim não, Caim diz a Bíblia que foi a cabo de dias. E por isso Deus não ficou satisfeito com o sacrifício, com a oferta de Caim. Então é necessário que nós façamos a coisa certa, mas da maneira certa. Façamos a coisa certa, estejamos no lugar certo e fazendo a coisa certa. Mas estava ali aquele jovem chamado Eutico. Eutico, irmãos, sabem que jovem é assim, jovem ele quer alguma aventura, às vezes alguma coisa chamou a atenção dele, um lugar mais confortável, ele foi e se sentou ali naquela janela. Ele se assenta naquela janela. E durante o discurso de Paulo, que diz a Bíblia que se estendeu até a meia-noite, por volta da meia-noite, quando aquele jovem pega no sono. Ele pega no sono, eu creio que talvez ele estava ali e alguém estava vendo. Alguém estava observando, porque todos nós olhamos, estamos atentos à palavra de Deus, mas os nossos olhos estão
olhando para cada um dos irmãos que aqui se encontram. Nós estamos atentos à voz de Deus, mas o nosso coração falou: olha, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã que não veio hoje? Cadê aquela pessoa que não está aqui hoje? Ah, o irmão está ali na porta. Ah, o irmão está ali na janela. Ah, o irmão está fazendo aquele trabalho ali daquele lado. E nós estamos atentos a tudo. E eu creio, irmãos, que alguém percebeu que eu estava no lugar errado. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que alguém me ensinou, uma pessoa muito amiga nossa. Todos querem o seu bem, mas desde que você não esteja melhor que ele. Você já reparou isso? Todos querem o seu bem, mas desde que você não esteja melhor que ele. Mas tem alguém aqui nesta noite, aleluia, que ele quer o seu bem de verdade, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo, aleluia. Ainda que ninguém estivesse observando aquele jovem na janela, mas tinha um ali que é Jesus Cristo, o dono da igreja, aquele que estava falando através da boca de Paulo, como eu creio que está falando através da minha boca nesta noite. Meus irmãos, ele se preocupa com você. Eutico estava na janela, ou seja, ele estava dividido. A sua atenção estava lá fora e a sua atenção estava lá dentro. Uma hora ele olhava lá fora, outra hora ele olhava para dentro. Irmãos, a atenção dividida é complicado. Você às vezes não percebe o que está acontecendo com detalhes, nem do lado de fora e nem do lado de dentro. Eu creio que Eutico estava ali, irmãos, com a sua atenção dividida. E a Bíblia diz que em um determinado momento ele dorme. Porque, irmãos, é complicado. Às vezes é difícil. Cada um de nós temos uma fraqueza. E é nesta fraqueza onde o adversário vai tentar nos derrubar. Irmãos, você sabe. Eu não sei, o pastor não sabe. Mas Deus e a pessoa bendita de Jesus conhece a área da sua vida que você é mais frágil. E o adversário, ele tem sondado, ele tem todo o tempo do mundo para descobrir qual a área da nossa vida é mais frágil. E é nessa área que ele vai agir. E é nessa área que ele vai atuar. Em Romanos capítulo 7, versículo de número 24, diz assim, o apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, Paulo está falando de um costume daquela época, onde eles pegavam para torturar alguém, eles colocavam um cadáver, a pessoa matava alguém, eles colocavam aquele cadáver nas suas costas, e ele era obrigado, o criminoso, ele era obrigado a carregar aquele cadáver todo o tempo, até que ele ficasse decomposto. O criminoso era obrigado a transportar aquele cadáver, era como se fosse uma tortura, era uma tortura terrível. Ele era obrigado a ver aquele cadáver toda hora, todo momento. Ele era obrigado a conviver com aquilo todos os dias da sua vida, até aquele cadáver ser decomposto. E Paulo está dizendo isso, falando do velho homem. Paulo está fazendo uma comparação. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, Paulo falou: olha, o novo homem quer uma vida nova. O novo homem almeja o céu. Mas o velho homem está preso a mim. O velho homem está preso aqui nas minhas costas. Ele não me larga. Ele me dá nos nervos. Ele me dá uma sensação terrível. O velho homem, ele está ali, olha, do meu lado constantemente, irmãos. E eu creio que talvez era o caso deste jovem Eutico. Ele estava assistindo o culto, estava feliz com a palavra, estava ouvindo a palavra, mas a sua atenção estava dividida. E nessa atenção dividida, meus irmãos, ele dorme. Ele dormindo, ele perde a lucidez. Ele dormindo, ele perde a lucidez, ele dorme. Louvado seja Deus. E dormindo, irmãos, dormindo as pessoas perdem a visão.
Quando dorme, irmãos, perde-se a visão. Quando dorme, você não enxerga mais o propósito, você não enxerga mais o projeto. Quem está dormindo, irmãos, ele fica indiferente. Quem está dormindo, irmãos, ele não ouve tão bem, ele não ouve quando Deus está falando com ele. Esta palavra, irmãos, é espiritual. Nós estamos falando aqui com um povo espiritual, irmãos. Esta palavra, ela tem uma aplicação na nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos na igreja, mas estamos dormindo. Espiritualmente estamos dormindo. Às vezes nós estamos na igreja, mas não estamos atentos ao que Deus está falando. Às vezes nós estamos na igreja, mas, irmãos, nós não enxergamos. Porque quem está dormindo não enxerga. Eutico perdeu a visão. Eutico perdeu a sensibilidade. Eutico perdeu a sensibilidade, porque quem está dormindo não sente. Você tem que mexer com ele para ele sentir alguma coisa. Você tem que mexer com ele. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo o que Deus está falando ao nosso coração? Quem está dormindo, irmão, fica insensível à voz de Deus. Às vezes Deus está mandando a gente ir por uma direção, nós vamos para outra. Deus está mandando parar, nós queremos continuar. Deus está falando, olha, preste atenção que eu vou agir, e nós queremos colocar a nossa mão. Aleluia. Quem está dormindo perde o equilíbrio. E pessoas desequilibradas, irmãos, é complicado. Pessoas desequilibradas, irmãos, porque olha, nós temos que ter, aleluia, autocontrole. Existe um autocontrole. Nós precisamos ser pessoas que tenham autocontrole sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Irmãos, tenha autocontrole. Porque quem está dormindo, irmãos, perde o autocontrole. Quem está dormindo, meus irmãos, perde o equilíbrio. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, nesta noite, ela é endereçada, eu não sei para que tipo de público eu estou falando. Talvez você está neste lugar, nesta igreja hoje, na qualidade de Paulo. Você está ali na qualidade de Paulo, ou você está na qualidade de Eutico. Eu não sei como você se encontra nessa situação, mas eu tenho certeza, irmãos, há imprevistos que vêm na nossa vida para tentar nos derrubar. Esses imprevistos que vêm na nossa vida para nos tirar da presença de Deus. E eu vejo aqui nesta palavra, irmãos, olha no versículo de número 9. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando levantaram, perceberam que ele estava morto. Quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas, ele era médico, nos diz a Bíblia que ele era um médico. E ninguém mais capacitado para falar que quem está vivo e quem está morto é um médico. E Lucas diz ali que o jovem estava morto, perdeu a vida, acabou a vida. Mas diz aqui no versículo de número 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Aleluia. Há alguém nesta noite que desceu para dar a vida. Alguém nesta noite que desceu para te dar vida. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Se você tem perdido a vida espiritual, tem perdido a comunhão com Deus, tem perdido a visão, a sensibilidade, tem perdido o equilíbrio, mas nesta noite há um, aleluia, que desceu, aleluia, para te dar a vida. Desceu nesta noite para te dar um abraço. Olha, irmãos, o que, aleluia, abraçando-o disse: não perturbe, que a sua alma nele está. Louvado seja Deus. Não perturbe. Paulo, nesta palavra,
Paulo representa a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ainda que você esteja morto, viverá, diz o Senhor, aleluia. Irmãos, o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite, não foi para que você morra e fique morto, fique indiferente, perca o equilíbrio, perca a visão, perca a sua salvação, não, aleluia. O Espírito de Deus te trouxe aqui nesta noite, louvado seja Deus, te trouxe aqui neste lugar, porque Ele tem um apreço especial para com a tua vida. O Espírito de Deus tem um apreço especial pela minha e a sua vida. Eutico estava do lado de dentro, mas a sua visão estava do lado de fora. Existe uma palavra rabínica, uma parábola rabínica, melhor dizendo, lá dos tempos de Cristo. E ela diz assim, que havia um certo homem rico, e ele tinha uma vinha. E nesta vinha produziu vinho. E esse vinho tinha que ser guardado em um local apropriado. Tinha que ser guardado no local seguro. Aí ele, antes que vendesse este vinho, antes que fosse usado este vinho, ele precisava guardá-lo. E precisava que houvesse uma segurança naquele vinho, naquele produto. E nos diz esta parábola que ele contrata 10 homens. E 10 homens vieram até ele. Ele coloca 5 homens do lado de dentro e 5 homens do lado de fora, para vigiar o seu vinho, para guardar esta adega onde se depositava o vinho. E nos diz essa parábola rabínica que no final da noite, quando amanhece o dia, pois ele os contratou para passar a noite ali guardando a sua propriedade. Quando aquele dono chega e ele encontra o seu vinho, encontra a sua adega segura, ele vai fazer o acerto com os seus contratados. Aí ele chega àqueles que estão do lado de fora e diz: pagam dinheiro. Está aqui o combinado, um dinheiro. Mas para os que estavam do lado de dentro, ele dá 2 dinheiros. Ué, não foram contratados todos para o mesmo trabalho? Mas o que nós aprendemos com esta parábola é que quem está do lado de dentro, o risco é maior. Quem está do lado de fora não tem risco de beber, de usar, de se apropriar do que não era dele. Mas quem estava do lado de dentro, ele corre o risco sério de se apropriar do que não era dele. Você entende o que esta parábola nos ensina? Quem está do lado de dentro, o risco é maior, aleluia. Quem está do lado de dentro, a fidelidade dele é maior. Quem está do lado de dentro, a sua fidelidade exige-se mais dela. Quem está do lado de dentro, irmão, você que está do lado de dentro, aleluia, exige-se mais de você. A fidelidade é maior para aqueles que estão do lado de dentro. Aleluia. E Paulo desce, aquele jovem estava morto. E Paulo desce do culto, para a mensagem. Todos vão ver aquele jovem que estava morto lá embaixo, que caiu da janela. Paulo vem e abraça-o. Aleluia. Meus irmãos, Deus nos levantou, foi para abraçar aqueles que caíram. Deus nos levantou, foi para trazer de volta à vida aqueles que caíram. Deus nos levantou para abraçar e orar por aqueles que talvez estivessem mortos para a salvação, aqueles que estavam mortos para Deus. Deus nos levantou, aleluia, para sermos um canal de bênção neste lugar. Meus irmãos, o que adianta se Deus preparar várias pessoas para ocuparem estes bancos e não preparar eu e você para cuidar destas pessoas? O que adianta, irmãos, que Deus mandar várias
pessoas lá de fora e ocupar esses bancos, se nós não estamos preparados para abraçá-los, se nós não estamos preparados para orar por eles, para trazer à vida aqueles que estão mortos, para trazer à vida aqueles que perderam a vida. Deus, irmãos, Ele está nos levantando, louvado seja Deus. Deus está nos levantando, Deus está levantando esta igreja para trazer pessoas, para levantar os eúticos que estão mortos lá fora, para talvez levantar os eúticos que estão mortos aqui dentro também. Irmãos, Deus nos levantou para ser canal de bênção para aqueles que estão do nosso lado. Labandoquia sobecaia Sérvia. Aquele jovem estava morto, mas por causa de um abraço de um homem cheio do Espírito Santo, por causa de um abraço, de uma oração de um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, não é diferente na minha e na sua vida. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus quer usar a minha e a sua vida para levantar aquele que estava morto. Aleluia. Tem uma palavra que eu aprendi, uma das pessoas importantes que passaram por nossas vidas, que diz assim: sinceridade demais é falta de educação. Sinceridade demais é falta de educação. Ou seja, nem tudo que nós vemos, nós somos obrigados a falar. Nem tudo que nós ouvimos, nós somos obrigados a falar. Mas, irmãos, às vezes nós temos pessoas do nosso lado que estão morrendo, que estão padecendo, estão ali como eútico, que estão ali, irmãos, aleluia, porque a Bíblia diz, olha, que alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram. Aí eu faço uma pergunta para você: o que é mais fácil fazer? Se alegrar com o que se alegra ou chorar com os que choram? O que é mais fácil? É mais fácil chorar com os que choram. Mas por quê, irmãos? Porque a dor não é minha. É mais fácil eu chorar com você, porque a dor não é minha. Então eu posso chorar com você à vontade. Eu choro com você o dia inteiro. Mas se alegrar com os que se alegram, é só os que servem a Deus. É só os verdadeiros crentes, é só os verdadeiros salvos mesmo, irmão. Aleluia. Se alegrar com os que se alegram é aquele que olha para você e vê a sua vitória enquanto a minha vitória não chegou. Se alegrar com os que se alegram é eu abraçar você quando você recebeu a sua bênção e a minha ainda não chegou. Isso, aleluia, isso é difícil. Isso é só o povo de Deus que consegue fazer isso. É só quem é povo de Deus, só quem é salvo, só quem serve o Deus vivo tem este amor. Porque chorar com os que choram é fácil, irmãos. Às vezes eu estou aqui, estava falando com a minha esposa hoje à tarde. Nós ouvimos uma palavra que dizia que Mongaguá é terra estéril. Que Mongaguá é terra estéril. Aqui ninguém trabalha, aqui não tem emprego, aqui não tem solução. Irmão, mentira do diabo. Isso aqui é uma terra fértil. Isso aqui é uma terra fértil, irmãos. Aleluia. Meus irmãos em Cristo Jesus, se nós formos como José, se nós formos cheios do Espírito Santo, onde nós colocarmos as nossas mãos, prospera. Onde nós colocarmos os nossos pés, prospera. Onde nós orarmos, irmãos, a bênção do Senhor vem. Em quem nós orarmos, Deus vai operar. Louvado seja Deus. Aqui, aleluia, irmãos, é lugar de Deus. E se Deus te trouxe aqui nesta noite, se o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite, irmãos, aleluia, é porque os imprevistos não vão te parar. Os imprevistos desta vida não vão te parar.
Às vezes nós estamos, irmãos, como Eutico. Nós estamos como Eutico, né? Acontece um imprevisto. E nós caímos. Acontece um imprevisto, nós nos distraímos. Irmãos, Eutico era crente. Eutico estava no culto. Eutico estava ouvindo a palavra de Deus. Mas, irmãos, num momento de distração, um imprevisto acontece. Aleluia. Mas nesta noite, os imprevistos, aleluia, não vão te parar. Ainda que aconteça, irmãos, aleluia, a pior que seja a notícia que chegue na sua casa ou na sua vida, não vai te parar não, sabe por quê? Porque há um Deus que cuida de nós, há um Deus que cuida da sua igreja, há um Deus que cuida do seu povo, aleluia. Eu queria convidar aqui o grupo de louvor, Hope Adoração. Hope Adoração, tome seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor.